Olá, continuando nosso conteúdo de história, nós vamos ver aqui a chegada dos trabalhadores livres no Brasil. A gente precisa entender que antes o Brasil era um país totalmente escravocrata, significa que ele tinha um regime de escravidão acontecendo aqui. Então, os trabalhadores que trabalhavam aqui desde lá o Brasil colonial até o finalzinho aqui do Segundo Reinado, eles eram trabalhadores escravos. E chegava um momento em que nós estávamos tendo algumas leis acontecendo, inclusive no mundo, contra a escravidão. O que aconteceu? Com esse final aí chegando da nossa abolição da escravatura e com os gastos excessivos que os patrões tinham para trazer esses escravos para o Brasil, os cafeicultores paulistas, o que eles começaram a fazer? Propagandas para trazer pessoas de outros países para trabalhar aqui. Então, esses donos de fazenda pagariam essa viagem, né? Financiariam a viagem dessas pessoas do seu país de origem para o Brasil. E aqui no Brasil, essa pessoa ia trabalhar de forma assalariada, quer dizer que ela ia receber salário. E o que ia acontecer com este salário? Ela tinha que pagar sua moradia, sua alimentação, sua roupa. E isso fazia com que os donos ali das fazendas ficassem com mais dinheiro no bolso, porque eles não tinham que gastar com esse tipo de coisa. O que acontece aqui? A chegada dos trabalhadores livres no Brasil mudou muita coisa, inclusive a cara do Brasil. Lembrando que até esse período nós tínhamos negros africanos, brancos portugueses e os indígenas vivendo aqui. Então, nós tínhamos esses três povos principais que já estavam em mistura acontecendo, já tinha ali filhos de indígenas com negros, de negros com brancos, de brancos com indígena, e a gente já tinha essa mistura acontecendo. Eis que chegam então aqui os imigrantes. O imigrante é aquela pessoa que está saindo do seu país de origem para viver em outro lugar. A chegada dos imigrantes, ela muda esse cenário brasileiro. Nosso cenário ele era constituído por quê? Um estilo bem do jeitão português. E aí, com a chegada dos imigrantes, cada grupo imigrante começou a trazer as suas próprias características. Então, muitas vezes, junto ali da sua bagagem, vinha toda aquela ancestralidade, todas aquelas coisas do seu país de origem. Inclusive, por exemplo, para a gente entender um pouquinho melhor, quando os japoneses vieram, eles trouxeram os primeiros pessegueiros para o Brasil. E aí, lá perto de onde a gente tem o Itaquerão, estádio do Corinthians, Parque do Carmo, era uma região em que moravam muitos japoneses, além da região ali que é próxima do centro, que é a Liberdade. E lá nessa região ali perto de Itaquera, o que eles fizeram? Eles fizeram a maior plantação do Brasil de pêssegos. Basicamente, os pêssegos que a gente consome em grande quantidade acabam vindo de lá, dessas produções. Hoje, muitíssimo menor, mas não por isso esquecidas. Então, eles trouxeram, principalmente eles japoneses, eles trouxeram muitas coisas da sua própria cultura para colocar aqui. Eles trouxeram muitas mudas, né? A plantinha já pequenininha, de pessegueiro, as cerejeiras que a gente até vê que tem o festival delas. Trouxeram uma série de coisas, assim como pessoas de outros países, como as pessoas ali da Alemanha, trouxeram, inclusive começaram a trazer também dos seus materiais, dos seus costumes para suas próprias moradias, mas isso depois. Então, o Brasil ele começa a ganhar uma cara mundial, ele começa a ter pessoas de todas as partes do mundo povoando esse território e trazendo consigo as suas características, o seu costume, as suas festas. E o Brasil começa então a crescer e se desenvolver com a mão de obra imigrante. Lá na página 127, nós temos ali, né, essa parte que a Pro está explicando, que está falando sobre os trabalhadores livres. E aí ele fala um pouquinho também dessa parceria
entre o dono das fazendas, o dono das lavouras e essas pessoas que estão chegando para trabalhar. E a partir de 1870, os imigrantes passaram a receber um salário fixo. Algumas vezes, o que acontecia? Muitos desses trabalhadores vinham, trabalhavam nas fazendas de café, fazendas de produção de laranja, nesses grandes territórios. E o que acontecia? Muitas vezes eles ganhavam do lucro do patrão e não um salário fixo, né? Que a gente chama hoje de salário mínimo. E aí, em 1870, passa-se então a ter um valor fixado para que essas pessoas comecem a receber de uma forma mais justa, tá? Então, olha lá. A gente vai conhecer uma pessoinha, tá aqui, quem tem a apostila tá nesse quadrinho pequenininho aqui, que vai dar nome a algum lugarzinho que a gente já ouviu falar. Nicolau Pereira de Campos Vergueiro. Ganhou até o nome de uma estação de metrô. Mais conhecido como Senador Vergueiro, responsável por conseguir financiamento do governo para trazer os primeiros imigrantes. Então, o que acontecia? Embora os donos dessas fazendas, dessas lavouras, eles tivessem bastante dinheiro, ainda assim, gente, as viagens de navio, elas dependiam do quê? Dos navios que essas pessoas não tinham, muitas vezes eles pagavam para se utilizar. Então, eles precisavam de uma certa ajuda. O governo da época ali acaba o ajudando, então eles começam ali a fazer parcerias com o governo, que até então não existiam, aqui até então era cada um por si. E aí nós temos o final desse período monárquico chegando. Então, olha só, o fim do período da escravidão, a chegada dos primeiros imigrantes acontecem na mesma época em que nós começamos a ver o Império Brasileiro terminando, se destruindo, acabando em nada. Então, olha lá, no final do século XIX existia um descontentamento generalizado com o governo e a partir de 1870, época da chegada dos imigrantes, começaram a surgir uma série de movimentos que apontavam para uma crise do segundo reinado. O fim do período monárquico, o período com o rei ou imperador, resultou de vários fatores, mas os dois mais importantes são relacionados ao descontentamento dos militares com o governo e o surgimento de uma nova classe social, os cafeicultores. Para a gente entender, não é que os cafeicultores eles fossem vilões nessa história. O que acontece é que os cafeicultores eles enriqueceram muito rápido e por conta deles serem os detentores do dinheiro, o que acontecia? Eles acabavam mandando em todo mundo, porque quem tinha grana mandava em todo mundo. E os soldados aqui, eles ficavam extremamente irritados, extremamente cansados, por quê? Eles queriam ter outros direitos, eles queriam ter ali a sua liberdade, vamos dizer assim, e eles estavam ali sempre à disposição do rei, então eles tinham uma vida assim, muito fechada, muitos deles praticamente nem viam suas famílias. Então, eles queriam ter um tempo de descanso, eles queriam ter coisas que hoje a gente vai chamar de direitos, que são os direitos dos trabalhadores. Você trabalha, você tem o seu período de descanso, você tem o seu salário. E aqui, na verdade, o que eles queriam? A gente também tem que entender que os soldados, eles estavam cansados, gente. Porque desde o início, desde a chegada do português nesse lugar aqui, o Brasil ele não deixava de estar em guerras. Embora a gente fale assim, nossa, o Brasil é um país super pacífico, aqui todo mundo é paz e amor, aqui todo mundo é good vibes, todo mundo é gente boa. Não foi assim no passado. O Brasil vivia em cima de guerra, de revolta, uma em cima da outra, às vezes várias acontecendo ao mesmo tempo. E os soldados aqui, eles queriam um pouquinho de reconhecimento, de descanso. E a gente vai ver que isso não aconteceu, porque nós vamos chegar ali na Guerra do Paraguai, tá bom? Então, olha lá. Acontecendo esse momento que os cafeicultores mandando e desmandando, eles começam a criar uma nova ideia de governo. Eles começam então a querer uma organização de um país descentralizado, sem centralização de poder, e eles defendiam que aqui deveria ter uma federação, uma unidade federativa.
Por este princípio, a organização política estaria organizada pelas províncias independentes. O que acontece? A gente tem as unidades federativas, a gente tem os estados. Os estados, eles têm as suas autonomias, mas eles estão dentro do quê? De um regime de governo que é o nosso presidencialismo. Nós temos um presidente da república. Então, nós temos ali a unidade federativa do Brasil. Nós temos o quê? Os estados, a união dos estados, e cada estado está tomando conta de si. Qual era a ideia dos cafeicultores? Se a gente separar esse povo, deixar esse povo meio na deles, nós vamos fazer o que a gente quer e desfazer do que a gente quer, porque nós somos as pessoas que têm dinheiro, somos nós que mandamos no país. Então, o que acontece? As outras regiões, problema delas, nós não vamos investir em nada para outros lados e vamos investir somente em nós mesmos. Uma coisa que acontece desde essa época dos cafeicultores, a nossa região, né, o nosso estado, ele cresceu, ele se desenvolveu e ele ficou à frente de todos os outros estados. Até hoje, o estado de São Paulo ele é o estado mais desenvolvido. E essa história de desenvolvimento, de crescimento econômico, relações de trabalho, ela vem desde essa época aqui. São Paulo, ele, lógico, tem ali as suas crises ali ao longo da história, mas ele nunca deixou de ser à frente de todos os outros estados. E todas as coisas que o estado conquistou vieram desse período aqui, tá? Que foi o grande período de desenvolvimento. Então, São Paulo, ele começa a ser conhecido, inclusive, no mundo inteiro. E Brasil é uma coisa assim que as pessoas não sabiam que mais tinha. As pessoas só sabiam que existia São Paulo, que existia essa região. As pessoas sabiam de algumas coisas que aconteciam ali. Só que São Paulo, o estado de São Paulo, ele começa a ganhar status, reconhecimento, ele fica ostentando por aí, por quê? Ele faz os seus negócios direto com outros países. Antes o Brasil só tinha relações com a Inglaterra, agora ele começa a ter vários outros países tendo relações comerciais direto com eles. E essa é uma das razões pelas quais eles achavam que eles tinham todo o poder, e eles tinham mesmo, tá? Então, olha lá. Pra gente entender, então, aqui o que eles queriam que o Brasil tivesse uma república federativa, onde eles tivessem um representante em especial e tivessem as outras pessoas que estariam auxiliando esse representante. Só que existe uma questão atrás de quando a gente fala uma unidade federativa. Essa pessoa que está à frente ali de todo o país, ela é uma pessoa que ela não fica eternamente naquele cargo. De tempos em tempos, ela seria mudada. E aí, então, entra a nossa ideia aqui que nós já temos, que nós vivemos hoje ela. Nós vivemos a fase da república, onde nós escolhemos os nossos governantes. Lógico que aqui nessa época não era qualquer um que escolheu o governante. Quem ia escolher os governantes? Os caras do dinheiro, né? Lógico que eles iam manter os interesses dele à frente de todas as outras coisas. E pra gente encerrar esse período aqui, a gente vai descobrir que o Brasil, ele começa então a ter algumas questões acontecendo, principalmente com o Paraguai. Então, olha lá. O envolvimento do Brasil na Guerra do Paraguai contribuiu significativamente para o fim da monarquia. A estabilidade econômica, proporcionada pela economia cafeira, foi comprometida com os gastos nessa guerra. Um grupo reduzido de militares participou da Guerra do Paraguai e passou a exigir maior participação nas decisões políticas do Brasil. Organizado e disciplinado, esse pequeno grupinho de militares aproveitou o clima de descontentamento e conseguiu derrubar o regime monárquico. As poucas pessoas que presenciaram esse acontecimento não perceberam que se tratava de uma rebelião. Com a saúde debilitada, já doentinho, Dom Pedro II rejeitou todas as sugestões feitas por políticos e militares para parar esses acontecimentos. E em 15 de novembro de 1889, os militares proclamaram a República. Dom Pedro II e sua família eles foram expulsos do Brasil
e partiram para um exílio, né, um local que eles vão ficar ali quietinhos, em 17 de novembro, 2 dias depois de 1889. Começava então no Brasil o período da Primeira República. A Guerra do Paraguai, para a gente entender um pouquinho aqui antes da Pro terminar, ela foi o mais longo conflito, a mais longa guerra aqui da América do Sul. Ela começou em 1864 e durou até 1870. Esse conflito, essa guerra, ela aconteceu por quê? Por causa de território. Os paraguaios queriam acesso aqui ao Oceano Atlântico, porque o oceano deles seria o Oceano Pacífico. Precisava dar toda uma volta, onde a gente chama de Terra do Fogo, que é o fim da América do Sul, passando ali perto do Polo Sul, para poder chegar até o lado onde a gente tem a Europa, a África e a Ásia. Então essa foi uma guerra por território, durou muito tempo. E o que acontece? Essa guerra aqui foi o ponto final da monarquia no Brasil. Depois disso o Brasil ele começa então a entrar no período da Primeira República. E nós vamos descobrir quantas repúblicas o Brasil teve no caminho, porque o Brasil teve primeira parte do período colonial, segunda parte do período colonial. Quando a família real chega no Brasil, a gente chama de segundo período colonial. Tivemos o primeiro reinado com Dom Pedro I, segundo reinado com Dom Pedro II, e agora nós estamos entrando na quinta fase do crescimento do Brasil. Nós estamos entrando na Primeira República. Nós vamos fazer os exercícios e na próxima aula a gente vai descobrir um pouquinho como é que funcionou a Primeira República. Beijinho!